Vamos então à palestra. Hoje eu vou deter um assunto bem interessante, onde eu creio que vai sanar muitas dúvidas na mente da igreja do Senhor que está espalhada por esse mundo afora. É um assunto que é dado muita ênfase no meio da congregação, né, no meio das congregações, das denominações, e tem sido prioridade na vida deles, e não pode ser. E nós aprendemos isso desde pequenos, e praticamos muito isso, e tivemos muito pouco resultados, e as pessoas fizeram de cegos, mudos e surdos para isso, né? E ninguém abriu ainda para explicar uma coisa como essa, porque as pessoas a usam muito, né? Fazem grandes concentrações para isso, e os resultados praticamente são nulos, são zero. Tem muitas invenções, ou muitas pessoas contratadas para dizer que aconteceu na vida deles, e não aconteceu. Então nós vamos falar sobre a oração, e vamos aqui dissecar isso, e trazer isso o mais claro possível, e fazer essa palestra correr, porque nós precisamos de tirar os nossos irmãos dessa loucura desordenada, sem resultado, rapaz, sem resultado nenhum. Os resultados são invenções, porque o que se pediu não aconteceu. Não aconteceu. E eles querendo não serem, vamos dizer assim, ficar triste por aquilo, alguma outra coisa, criaram, idealizaram algo que não aconteceu como se tivesse acontecido. Porque a oração é muito forçada, é algo forçado. No Antigo Testamento, uma forma, no Novo Testamento, outra forma. Na circuncisão, uma forma, na incircuncisão, outra forma. E, infelizmente, estão judaizados e estão entrando no plano judaico com orações, com súplicas, e transportada para os gentios, contaminou-os, e eles têm os judeus como base para eles, e nós não podemos, porque é como Paulo diz lá em Hebreus 10, que a lei tinha o quê? Sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. É isso que está acontecendo aí. E o povo está sendo levado por vento de doutrina e apoiado em cima de oração. Em cima de oração. E oração não traz resultados praticamente nenhum por aí. Eu sei porque eu orei durante 20 anos. Só 20 anos. Não é possível que Deus não gostava de mim. Porque aí seria uma tremenda sujeira, você orar 20 anos e nada acontecer. Não era Deus que não gostava de mim, é eu que estava fora da vontade dele. É o que acontece com o sistema hoje religioso. Estão completamente fora do propósito de Deus. Então nós vamos aqui em Romanos 8, 26, aqui já vai dar uma clareza total com respeito à oração. Veja bem, também o Espírito semelhantemente nos assiste. O que é ser assistido? Ser socorrido, ter assistência, ter alguma coisa que realize na minha vida e na sua vida, é ser assistido, ser cuidado, não é? Ter uma assistência a nosso favor. Então quem nos assiste é o quê? O Espírito. Em nossa fraqueza, então nós somos fracos.
porque não sabemos orar como convém. O que é não? Não, cara. Não adianta você confiar em alguma coisa que já diz que isso aí você não sabe fazer. Não adianta você colocar a esperança em cima de uma coisa que já está determinado que nós não sabemos fazer. Não, ele diz aí, porque não sabemos orar como o que convém. E o sistema, eu digo que é um tremendo sistema na contramão de Deus, porque todas as igrejas resumem numa coisa só, o quê? Orar, irmão. Tem que orar mais, irmão. Está desse jeito, meu irmão, porque você está orando um pouco. Pastor, eu oro todo dia, 2 horas, pô, então passa para 3, passa para 4. E a gente sabe que não vai dar resultado, porque já está estabelecido. Não sabemos orar como convém. Então, nós temos que, para viver uma vida comum com Deus, nós temos que saber disso. Não sabemos. E naquilo que você não sabe, então você não coloca o quê? Sua confiança e a sua esperança. Não é verdade? Não sabemos orar como convém. Então, o que é o que não convém? Não é adequado 100% aquilo que nós falamos na oração. Não sabemos orar. Se não sabe orar, tem como aprender? Não. Porque nós não vimos essa instrução na Bíblia. Porque quando você... É o que acontece comumente, as pessoas que acham que são bons oradores, não pregadores, mas de orar, dizer, Senhor, sabe o que acontece? Eles passam a confiar neles, na sua oração. Não é verdade? Eu, quando eu era do sistema, 20 anos no sistema, mais do que eu, deve ter alguém que fez mais do que eu, ou igual a mim. Deve ter, eu posso contar nos dedos das mãos quem eu acho que pode ter feito, porque eu orava de dia e de noite. Você podia ir na minha casa às 4 horas da manhã, eu estava lá na sala de joelho e clamando. Meu joelho ficou marcado de tanto eu ficar de joelho, e as pessoas oravam, o joelho do pastor aí, pastor, ora por mim, o seu homem de oração. Sabe o que acontece? As pessoas passam a confiar na minha oração, na sua oração. E a palavra diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste. Então nós temos que estar debaixo da assistência do Espírito, que é Deus. Que é Deus. Nós aprendemos que Espírito, Cristo e Deus são sinônimos, porque Deus é um só, há um só Deus. Então você não pode confiar na sua oração, você tem que confiar aonde? No Espírito, que é Deus. E quando passa a confiar em oração, para de confiar em Deus. Não é isso? Vou lá na Maria Rosário, porque lá tem uma oração poderosa. Tem não, né? Vou lá, porque lá Deus vai falar comigo. Você despreza o Espírito que está onde? Em nós. É Ele que nos assiste. É Ele que nos assiste. Eu tinha quando me converteram, eu entrei para o sistema, eles me levaram numa casa de uma irmãzinha, bem simplesinha, para não falar bem pobrinha. Pobre, que precisava de cesta básica. Quem está precisando de cesta básica é pobre. Não é verdade? Você pode até passar por isso, eu também não recebo, mas eu vou falar, eu estou em necessidade. Não é verdade? E eles me levaram, eu era corretor de imóveis, né? Como até hoje sou. E naquele tempo o corretor andava muito mais bonito.
Hoje, graças a Deus, melhorou essa situação, mas antes você tinha que vestir terno, elegante, e eu... Então o que acontece? Quando eu fui para a igreja, não fui por necessidade nenhuma, eu não estava precisando de nada, eu fui porque fui levar um primo que mexia com droga e acabaram me pegando, me laçando lá. Não estou dizendo que foi ruim, não, foi bom, que eu aprendi muita coisa que eu não devo fazer, e aí eu ajudo a igreja hoje, e lá Deus me guardou. E eles começaram a me levar, as pessoas, morando. E eu já entrei na igreja com esse chamado dom, eu já era bem atrativo no meio dos crentes. E fui numa casa de uma irmã ali no bairro Água Branca, ali onde tem o metrô, né, ali pro lado de Contagem. Nós vamos lá, tem uma irmã lá que... irmã, de oração, de profecia. E falei, vamos lá, eu quero conhecer, já que eu estou nisso, vou conhecer o que é isso. E fui lá nessa irmã, esqueci até o nome dela. Bairro Água Branca, falei, vamos lá, pus os irmãos no carro e fomos para lá. Vai muitos irmãos lá. E cheguei lá, rapaz. Mercedes, Audi, os carrão, só gente rica aqui, pô. Eu tinha um carro muito bom também, uma Opala da época, zero, cheguei lá e só descendo gente bonita, gente muito bem vestida, que tratava-se bem, né? Cabelos, roupagem, e olhei aqui, e olhei a casa, é aqui? Está me lembrando um outro assunto. Eu lembro que via uns centros espíritas aí, num lugar bem simples, e chegavam essas pessoas ricas lá para pedir um passe, né? Uma mandinga lá para poder ajudar. Eu falei, isso que está parecendo mais um centro espírita do que crente, porque eu achei que crente era diferente. E fui lá, entramos, né? E aquela irmãzinha, tadinha, sofrendo para cá. Muito pobre, a casa, um casébrio. E ali tinha muita oração. Muita oração. Busca de poder, né? Como hoje eu vejo muitas outras igrejas aí que continuam com o mesmo espírito, com as pessoas buscando pessoa para orarem. Eu falei, mas não tem pastor aqui? Não, tem a irmã aí, rapaz, a irmã é uma benção. Ela não sabia nem falar direito, coitada. Era uma pessoa simples, pobre, e é aquilo mesmo, mas eles forçando ela. E tinha um marido que não era convertido e bebia muito, e era uma tragédia a vida dela. Como é que essa pessoa, eu pensava, como é que essa pessoa pode dar alguma coisa para mim? Se aparentemente eu tenho 1000 vezes mais do que ela. Mas ela tem Deus. Falei, bom, então vamos ver. Se ela tem Deus, vamos provar isso aí, meu irmão. E a irmã orou, e logo quando você chega, né? Você é novo ali no meio, todo mundo suriando alamaias, e e ora daqui, põe mão para cá, e começa aquelas profecias loucas. Falei, bom. Depois eu fui embora, alguns foram comigo. Eu falei, olha, eles falaram assim, Mourão, você gostou? Falei, bom. Não é que eu não gostei, não é que eu gostei. Eu estou achando muito estranho isso. Aí relatei para eles, né? Ele falou, não, mas é assim mesmo, rapaz. Eu falei, então vamos nessa. E acabei me enveredando por isso. Achei que aquilo era uma bênção. E depois que a graça nos assistiu, nós vimos que isso é uma tremenda aberração. Loucura, porque nós não sabemos orar como convém. Se eu não sei orar como convém, a outra pessoa então, orar por mim, não convém. Não convém. Então a graça, ela veio, abençoado, para mostrar as realidades. Para nós sermos assistidos por Deus, nós temos que saber disso. Não coloque a confiança na sua oração.
mas coloca a sua confiança em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É o único que nos assiste verdadeiramente. E para conhecê-lo, você tem que vir a um centro educativo como esse, para ouvir a palavra que organiza, endireita a sua mente, para você saber quem é Deus e o tanto que Ele pode e quer fazer a favor da sua igreja. Mas essa igreja, ela tem que entender isso, porque tem que ser por obediência. Não pode ser simplesmente por querer, não. Tem que submeter e ouvir a pregação da graça de Deus, na sobreedificação que vai nos levar a uma comunhão profunda com Ele. Assim é, abençoado? Então, nós somos assistidos pelo Espírito de Deus. Ele nos assiste. E quando Ele nos assiste, pode saber que o melhor Ele tem para manifestar na minha vida e na sua vida. Assim é? Então, nós somos contra a oração? Não. E Paulo não está sendo contra a oração. Ele está dizendo, porque não sabemos orar como convém. Então nós não somos contra você estar orando. Que hoje nós entendemos que a nossa oração, ela é traduzida em expressão, que se chama confissão. Do quê? Da palavra. E não de motivações. E não de motivações. E as orações que nós temos hoje, elas são orações do quê? Gentílica, paulina. Paulo nos ensina tudo isso, nos mostra tudo isso. Primeiro, ele mostra que nós não podemos colocar nossa esperança nisso, porque não sabemos orar como convém. Isso tem que fugir da nossa vida, porque senão você passa a confiar em você, e não no Espírito que nos assiste 24 horas. Com 24 horas Ele nos assiste. Então, nós temos que trazer, são essas confissões da palavra, onde endireita as nossas veredas, e são trazidas pelo Senhor, e não as que são trazidas pelo sistema. O sistema nos ensina o quê? Na questão de oração, que eu coloquei aqui, são vãs o quê? Repetições. Através de reza, através de orações feitas, formada por pessoas que estão passando por uma situação. Você recebe muita oração no seu zap? As pessoas, olha que oração bonita, não é isso? Manda, não manda para você ler as orações bonitas? Olha, eu pergunto a essas pessoas que criam essa oração, elas conhecem a Bíblia? Olha, eu tenho certeza que elas não conhecem, porque eu lendo as orações delas e passando no crivo da Bíblia, não bate. Mas não, foi esse irmão, essa irmã, esse padre, a oração de São Francisco, de Assis, as rezas, o Pai Nosso, são orações que foram criadas dentro de uma situação que, se você passá-lo na Bíblia, não bate mais. Inclusive o Pai Nosso. O Pai Nosso não bate na Bíblia. Aliás, nunca foi o Pai Nosso feito para repetir. Foi não, meu irmão. As pessoas não entendem. Jesus diz, quando orares, falam ou dizem, Pai Nosso que estás no céu. O que ele estava querendo dizer? Que quando você ora, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, você orava para Deus que estava onde? No céu. Era o apostolado dele para aquela época. Quando você orar, você diz, Pai Nosso, pense, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então o que acontece? Você vê a expressão desse Pai Nosso, é uma educação que Jesus de Nazaré passou para aqueles judeus, que na hora de orarem, teria que observar
aquela prática. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Isso aí não é para eu repetir, é para eu saber que quando eu oro, Ele faz isso. Perdoais as nossas ofensas. Então quer dizer, não é você falar, ó Deus, perdoa as minhas ofensas, era você levar o sacrifício no tabernáculo de Moisés para a remissão de pecados. E hoje nós vimos essa oração judaica, que não é oração, essa instrução judaica, podemos dizer assim, essa instrução judaica atravessando uma fronteira e caindo no meio dos gentios. Nós vimos as tragédias do Brasil, né? O Brasil está tremendo, né? Está maravilhoso, não está? Eu até peço aos irmãos, veja bem, não tenta explicar do conhecimento da graça para as pessoas que estão traumatizadas com essa situação, porque você vai traumatizá-las mais. Então não tente explicar. Jesus diz, chorar com os que choram, então chora com eles, só isso. Não tenta pregar, não tenta explicar, porque você tem uma eficácia da graça. Se você tentar explicar, você vai ter que explicar pela graça, e aí eles vão falar, esse Deus seu então é covarde. Então é melhor com ele. E chora com eles. Ora por mim? Não vou orar não, pessoal. Eu vou chorar com você, que eu não tenho nem oração. Não tem nem oração para orar. Eu vou orar como, rapaz? Como é que você explica uma situação dessa? Por isso que Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Agora, se você puder dizer para ela, olha, eu tenho umas palestras do pastor da igreja, muito bom para esse momento. Eu posso mandar para você? Aí nós confortamos aquela pessoa. Assim é? Então, meu irmão, e eles, né, eu vi muitos deles dando as mãos um ao outro, fazendo uma roda, e todo mundo lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Olha que contradição, venha a nós o vosso reino. Como é que vem a nós o vosso reino? Eles só pedem isso ali repetidamente há anos. Ou esse reino não veio, ou ele já veio, já está acontecendo o que o reino determina. Faça a tua vontade, qual é a vontade de Deus? Eu estive explicando para uns abençoados lá no escritório, mostrei a vontade de Deus para eles, e diz, não, mas eu não sabia que Deus era mau, não. Eu falei, pois é. Ele fala assim, esse Deus seu é mau? Eu falei, como também ele é bom, por isso que ele é Deus. Aí eu expliquei para ele o seguinte, ele fala, mas não pode? Eu falei, pode. Quem criou a morte? Só por aí você vai ver. Quem perde um ente querido de uma forma ou do outro que morreu, fica feliz, saltando de alegria? E quem trouxe a morte? Deus. Não é isso? E até esse não estava envolvido com a trama das barreiras destruídas. Então eu falei com ele, olha, que ele falou, não, há tantas crianças, tantos idosos. Eu falei, pois é, rapaz, você lembra do Egito? Quando as pragas do Egito vieram? E qual foi a última praga que Deus mandou? Que ia matar todos os primogênitos. E não matou? E aí? Deus é bom? E quando os egípcios correram atrás dos israelitas, passado pelo Mar Vermelho, abriu-se o Mar Vermelho e passaram todos os israelitas.
Aí o anjo chamou os egípcios, passem também. Pode vir aí, não deu problema nenhum para eles, não. E eles são muito mais do que vocês, e deu o tempo todo, por que vocês não podem vir? Vem! E eles foram. E o que aconteceu? O anjo falou, agora eu vou fechar a água. Deus é bom? Continua sendo, mas também ele é mau. Tudo está na mão dele. Tudo. Isso dói para alguns, mas é Deus. É Deus. E ele sabe o que ele faz. É doloroso, mas é Deus. Será que ele está ausente daquilo que está acontecendo? Então ele não é Deus. Se ele não está vendo o que está acontecendo, ele não é Deus. Porque a palavra diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Toda a terra. Por isso, abençoado, que nós não sabemos orar como convém. E eu vi uns pastores orando com o povo lá, primeiro, rezando o Pai Nosso. Aquilo não é oração, é uma reza. Porque aquilo não é para orar, aquilo é para saber quem é Deus. E deu a mão todo mundo e clamando. Falei, o que ele vai falar? Vamos ver o que ele vai falar diante dessa situação. Vamos ver qual vai ser a gritaria dele. Falando só besteira. Você fala, olha, nós não sabemos orar como convém. Em certas situações, meu irmão, quantos lugares eu já fui e as pessoas dizem, olha, ô pastor, faça uma oração aí. Eu falei, não. Porque não convém oração ali. Convém pregação, oração não. Se eu fizer oração, eu estou sendo o quê? Hipócrita. Porque a oração que é feita tem alguns itens que são ridículos. Como começa uma oração judaica, uma oração dos crentes? Meu Pai e meu Deus, eu entro na tua presença agora. Olha que oração mais ridícula, que coisa, que expressão que afeta, fere, estraga o povo que está ouvindo. Eu entro na tua presença agora. Primeiro desonrando Deus. Porque essa questão de falar que eu entro na sua presença, está querendo anunciar a Deus que eu estou ali e agora ele vai começar a trabalhar. É ou não é? Agora ele vai começar a trabalhar. Se eu estava dormindo, se eu estava bem na forgança aí assistindo uns filminhos, legal, e agora eu entrei na tua presença, e agora eu vou começar a falar. Primeiro é isso. Segundo, se ele entra na presença, onde ele estava antes? Estaria em lugares que não são agradáveis, porque quando você não está na presença de Deus, você está em lugares desagradáveis. Lógico que você está na carne, e a carne para nada aproveita. E a tendência da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Então eu não quero estar na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu não quero, eu quero estar no Senhor. Então por aí você vê as aberrações da oração. Eu entro na tua presença, Senhor, e agora eu peço a ti. Não, ele não está pedindo, ele já está mandando. Está mandando. E fazendo orações de expressões por causa de situação. Olha, a Bíblia tem 66 livros. Quantas folhas tem uma Bíblia? Quantos dizeres tem uma Bíblia? Infinitos de contar. Então, se você quer fazer uma oração, você tem que fazer o que está escrito. E o que está escrito, nem tudo pode ser mais dito. Porque
o Antigo Testamento acabou. Deus não ouve mais o Antigo Pacto. Então agora é o Novo Pacto. E para você conhecer o Novo Pacto, você tem que encher a sua mente da palavra. Para quando você abrir a boca, você ore a palavra. Você ora o que está escrito, porque Deus só faz o que está escrito. O que não está escrito, Ele não faz. E aí nós temos aquelas pessoas geniosas, tem pessoas que têm uma expressão, né? Legal, tem facilidade de formar frases. Então faz uma oração bonita lá e põe ali no WhatsApp, e aquilo corre o mundo todo, rapaz. E as pessoas vão orando aquilo, repete, e aí vira o quê? Vãs repetições. Porque quando você recebe uma oração dessa pelo WhatsApp ou pelo e-mail, seja por qualquer meio de comunicação, eles mandam você enviar para mais 10 ou 15 ou 20 pessoas. Para Deus agir, que você não quebre o quê? A corrente. E se você lê aquelas orações e tem a graça de Deus inserida na mente, você diz: isso é lixo. Isso é lixo, porque isso não está de acordo com Deus. Então, abençoado, nós não sabemos orar como convém. Mas ele diz: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos o quê? Inexprimíveis. Isso é chique demais. Olha, o seu espírito alimentado, ele faz maravilha. O seu espírito pobre faz você correr atrás de orações. Quando ele diz o mesmo Espírito intercede de sobremaneira, então a única pessoa que intercede por nós é quem? O Espírito. Mas ninguém intercede por nós. Agora, que Espírito que é esse aqui? Não. Como é que Deus vai interceder por Ele mesmo? Me explica. Você consegue interceder por você mesmo? Pedir, interceder quer dizer pedir para você mesmo? Você não consegue fazer isso. Esse aqui é o meu espírito, o seu espírito, alimentado e intercedendo sobremaneira por nós. Porque esse espírito sabe orar como convém. Quando? Quando ele é bem alimentado da palavra de Cristo, a graça de Deus. Então ele intercede. E a palavra diz, com gemidos o quê? O que é uma coisa inexprimível? Uma coisa que não se pode escutar. Não, mas a gente faz orações inexprimíveis na nossa igreja. Como que é? Me explica. Senhor! Olha, isso aí está exprimível, eu estou ouvindo. E a palavra diz que é inexprimível. Não se exprime, não se ouve. É coisa de espírito para espírito. Deus é espírito e Pai dos espíritos. Quando o meu espírito e o seu espírito está bem alimentado da palavra, ele comunica livremente com o Pai. Por isso você não precisa de correr atrás de ninguém, abençoado. Quem tem o espírito fortificado pela palavra, que é espírito e vida, que é a palavra de Cristo, a graça de Deus dada a Paulo nas suas 14 epístolas, ele bem alimentado, você tem liberdade com Deus. Então você não precisa de correr mais atrás de ninguém para ouvir orações que não convém. Por que as pessoas correm? Porque elas estão o quê? Pobres espiritualmente. Pobres espiritualmente. Por isso que elas saem correndo. Porque tem fraqueza. Ele nos diz que nos assiste em nossa fraqueza. Então você tem fraqueza. Por quê? O corpo com essa alma produz fraqueza. Diante de situações, você não se sente fraco? Quantos de vocês já sentiram isso? Eu não consigo resolver esse negócio, não. Isso é muito para mim. Depois dessas tantas pancadinhas, agora vem essa, pronto, agora eu entrego. Aí vem o socorro. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza.
E quando você não tem esse conhecimento, você vai para onde? Para as profetadas. Irmã fulano de tal. Mãe, o que é? Mãe de Iná. Tem outra aí, baiana aí, como é que chama? Poderosa. As igrejas estão cheias de mãe. As igrejas evangélicas estão cheias de mãe. Por quê? Porque você entra em fraqueza, e você em fraqueza é assistido pelo Espírito e não sabe, começa a buscar mendigância, começa a mendigar. Ah, vou aqui, vou ali, vou cá. E não recebe nada. Eu orei 20 anos, eu nunca recebi nada em 20 anos da minha oração. O pastor me ouvindo isso aqui agora, ele vai ficar louco. Falou, você não, mas eu recebi. Eu falei, então vamos assentar e escrever tudo que você orou, vamos ver se você recebeu. Depois de uma análise fria da graça de Deus, eu vi, cara, corri em vão. Corri totalmente em vão. E quando eu entrei na graça, eu não orei. E recebi muito mais daquilo que eu estava orando. Muito mais, porque a mente abre, o Espírito nos assiste, dá assistência, vem anjos e começa a ministrar, porque você relaciona com Deus, porque o teu Espírito está aceso, e você para de confiar no homem e passa a confiar exclusivamente no Senhor. Aí as coisas começam a acontecer. Assim é, abençoado? Então a oração, ela tem que ser a oração paulina, a oração dos gentios. Que nós não desprezamos oração. Olha aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Olha a oração de Paulo aqui, ó. Porque senão as pessoas vão ouvir e dizer, eles não gostam de oração, não. Essa igreja, a igreja não é do Senhor, não. Espera aí, nós seguimos a Paulo. Aqui, ó. 3 letras só. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Nós somos os únicos que oramos sem cessar. Porque nós acordamos e já dissemos, hoje é o melhor dia da nossa vida. Isso é uma oração. E digo, anjos, trabalhem a meu favor. Nessa situação, nessa, porque nós não pedimos a Deus, nós pedimos quem? São os anjos, e eles que forem endereçados por Deus, lá em Hebreus 1,14, para dar ouvido à nossa confissão, feita pelo quê? Pela palavra. Quando você diz, hoje é o melhor dia, o anjo tem que fazer aquilo ser o melhor dia. E o que não deu hoje? Vai dar amanhã. Você não cessa de confessar, porque nós não precisamos de espaçozinhos para nós orarmos. Irmão, vamos fazer uma convocação essa semana, 5 horas da manhã, estamos aqui no templo orando a Deus, intercedendo a favor das famílias, dos drogados, dos que perderam tudo nas barreiras, nas enchentes, nas queimadas. Vamos estar aqui orando, uma semana orando, vamos dar alguma coisa para esse povo. O Espírito expressa isso, que nós não sabemos orar como convém. Então, essa chamada, ela é infrutífera, porque você não sabe orar como convém. Você tem que dar a palavra para o povo, porque a palavra que é viva e eficaz, ela que vai endireitar a mente das pessoas, e fazer as pessoas aceitarem o que é de Deus, meu irmão. Tem que aceitar. Então, orai sem cessar, e nós oramos. Como? Hoje é o melhor dia, eu recebo, sou mais que vencedor, curado e sarado da cabeça à planta dos pés, estou prosperado e enriquecido. Eu digo, anjos, prospera os meus negócios, trago os melhores clientes, abre portas de negócio. Isso não é oração? Oração.
Mas o que? De acordo com a palavra. E assim seremos bem sucedidos. Porque você está falando do que está cheio a sua mente, o seu coração. Assim é, abençoado.